Olá, bom dia. O Lar Calábria funciona há 35 anos e acolhe crianças que, por decisão judicial, tiveram que ser separadas da família, seja por violência familiar, por abuso sexual ou por qualquer outro motivo. Essas crianças precisam de um abrigo. Só que agora, quem está precisando de padrinho é a própria casa. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre a situação da Casa Calábria é a Carla Castro, que é psicóloga de lá. Bom dia, Carla. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Há 35 anos a casa está funcionando. Nesse tempo todo já passaram por lá muitas crianças, eu imagino. Hoje, por exemplo, quantas crianças estão abrigadas lá? Atualmente a gente está com 56 crianças, temos a instituição tanto em São Luís quanto em Passo, e aí no total são 56. 56 crianças nessas duas casas, né? Elas vão para lá sempre por decisão judicial? Exatamente. Quer dizer, não é porque elas estão na rua, né? É sempre decisão judicial. São várias casas, na verdade, que acolhem até 10 crianças. Então são unidades que representam uma convivência familiar mesmo, com dois cuidadores, que são as figuras de referência, e aí as crianças convivem dentro dessa casa. Entendi. Lá elas têm o quê? Elas têm essa atenção da cuidadora, elas têm... O que é oferecido lá para elas? Certo. Elas chegam por essa demanda judicial, né? E aí existe todo um trabalho técnico feito com elas, tanto da equipe psicossocial, que é composta por psicólogo e assistente social, quanto por esses cuidadores que residem na casa. Então elas são inseridas em várias políticas de saúde, de educação, é feito todo um trabalho com elas em relação à vivência delas, à vivência de violência mesmo. E eu imagino que estando lá, elas precisam de cuidados e esses cuidados demandam despesas. Exatamente. Né? Tem a alimentação, tem a roupa, eu acho que tem que ter tudo para garantir uma vivência feliz lá dentro da casa, né? Aí, como é que chegam essas coisas? Vocês têm ajuda do Estado? Como é que funciona? Então, a gente tem um convênio com a SENCAS, né, que é a Secretaria de Assistência da Criança, e a gente também recebe algumas doações da comunidade, doações como roupas, brinquedos, vários voluntários vão fazer ações durante os fins de semana, e a gente sempre coloca como muito importante essa convivência com a comunidade mesmo. Então a gente sempre reitera a participação da comunidade, da sociedade como um todo. Quer dizer, o forte mesmo é a sociedade, a comunidade, aliás. Eu acho que é o fator principal, porque é assim que as crianças elas se sentem parte de alguma coisa. Então a gente sempre ressalta a importância da comunidade dentro das nossas instituições. As pessoas participam dentro da comunidade, dentro da casa? Por exemplo, assim, vocês estão na Vila Operária, né? Cidade Operária. Da Cidade Operária. As pessoas que estão ali no entorno, elas podem participar das atividades da casa? Quer dizer, elas interagem com as crianças que estão lá? Isso, a gente tem um escritório, né, que fica dentro do complexo do São José Operário, lá na Cidade Operária, e nesse complexo a gente tem várias estruturas de quadra esportiva, piscina. Então as ações voluntárias elas geralmente acontecem dentro desse complexo, não muito nas casas, mas dentro. A gente chama todas as crianças e faz as atividades com os voluntários nesse complexo. Entendi. Agora, além de abrigar crianças, vocês precisam de alguém que dê um abrigo, não posso dizer emocional, mas um abrigo também para casa, um acolhimento maior para casa, é isso? Exatamente. Daí essa campanha de apadrinhamento, o que é exatamente o apadrinhamento que vocês se referem? Então, a gente tem, né, crianças das mais diversas demandas judiciais, e algumas dessas crianças não têm mais chances de retornar à família ou estão esperando alguma possibilidade de adoção, mas ainda são raras. Então, para essas crianças e adolescentes que estão nesse público, né, de dificuldades de adoção, sem vínculos familiares, a gente divulga esse programa de apadrinhamento, que pode ser de 3 formas: o de prestador de serviços, né, em que uma empresa ou um profissional ele oferta um serviço técnico, em que ele esteja habilitado para a instituição ou para uma criança, por exemplo, um serviço odontológico, um serviço médico. Que sirva para quase todas. Isso. A gente tem também o financeiro, em que o padrinho ele pode escolher, por exemplo, financiar um curso profissionalizante para um adolescente, ou um curso de idiomas, um reforço escolar, algo desse sentido. E o apadrinhamento afetivo, em que
esse padrinho ele vai ser a figura de referência para a criança. Então, após todo um estudo e a autorização judicial, essa criança ela pode passar férias, feriados na casa do padrinho. Então, acaba tendo esse vínculo da criança com uma figura que é o padrinho. Olha, eu tinha entendido que o apadrinhamento era o apadrinhamento da casa, com doação, com essa coisa toda. Não, tem vários tipos de apadrinhamento, né? Agora que eu estou entendendo. Tem vários tipos de apadrinhamento e a gente escolhe. As pessoas já começaram a fazer esse tipo de escolha? Já. A gente tem algumas crianças já com padrinhos, mas a nossa intenção com toda essa divulgação é que todas as nossas crianças elas tenham algum padrinho. Né? Exatamente, porque a gente percebeu que existe uma mudança muito positiva no comportamento, no desempenho escolar, em várias áreas da vida dessa criança, porque a gente sempre fala que a vivência dentro da instituição é uma vivência muito coletiva, então eles fazem tudo muito junto. Quando ele tem um padrinho, é um momento em que aquilo é só dele, então é o momento em que ele pode exercer a individualidade dele. Isso. Ali dentro da casa é tudo coletivo, né? Tudo de todas as crianças, atenção do educador, ou seja lá de quem for, é de todas as crianças de uma vez só. Um apadrinhamento dá essa sensação de família, de outra coisa, de um ninho dele. Mas aí, por exemplo, não pode gerar um outro tipo de insatisfação posterior. No caso, por exemplo, a criança vai, se acostuma com a casa do padrinho, passa as férias, essa coisa toda. Isso não pode gerar um processo assim meio, quando volta para lá? A gente não sei se você entendeu o que eu entendi. De gerar expectativas, né? Isso, de gerar essa expectativa de eu posso ter isso, mas eu não estou tendo. A gente sempre tenta fazer esse trabalho com a criança antes de colocá-la para o apadrinhamento. Então, a gente deixa claro quais são as regras, como que é estabelecido toda essa vivência de passar fins de semana. E aí, a criança e o adolescente, a gente percebe que eles entendem e que eles respeitam. Então, eles voltam para casa, para a instituição no fim de semana, né, no domingo, por exemplo, e na próxima semana eles já estão animados para ir de novo. Então, eles conseguem discriminar como que são essas regras. Como são as regras, principalmente o adolescente, já dá para perceber um pouco, né? Isso. Mas vamos fazer um intervalo aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre esse mesmo assunto, só que antes a gente vai tomar um cafezinho, tá? Um minutinho só. De volta aqui para conversar um pouco mais sobre essa campanha de apadrinhamento do Lar Calábria, que faz o acolhimento de crianças por decisão judicial. E eu estou conversando aqui com a Carla Castro, que é psicóloga da casa. Sim, a gente estava falando nesse sistema de apadrinhamento e que muitas crianças já foram apadrinhadas. Isso. O que está aparecendo mais, Carla? Esse apadrinhamento individual ou o apadrinhamento mais coletivo de prestação de serviços, por exemplo? Eu acho que tem dos dois, né? São públicos diferentes, claro, mas acontece muito dos dois, assim, a comunidade ela quer participar de alguma forma, seja quando ela tem a possibilidade, né, de apadrinhar afetivamente, que é um vínculo um pouco mais próximo com a criança, seja quando ela tem um serviço que ela pode, de alguma forma, disponibilizar aquilo para assistência dessas crianças e adolescentes. Quer dizer, por exemplo, um dentista, ele pode escolher um dia da semana e fazer um trabalho coletivo com todas as crianças. Isso é uma forma de apadrinhamento? Isso. A gente já tem algumas crianças e adolescentes que têm esse serviço. Então, um dentista, por exemplo, ele vai e abre uma vaga para fazer todos os serviços odontológicos que aquele acolhido precisa. Mas aí, nesse caso, ele recebe uma criança no consultório dele ou ele vai direto na casa e presta um trabalho mais coletivo que abrange mais crianças, por exemplo? Como é que funciona? Pode ser das duas formas, mas como existem serviços que são muito mais específicos e demandam mais tempo, aí eles disponibilizam esse tempo dentro da agenda, né? Lá no consultório mesmo. E a gente leva o acolhido para fazer os serviços necessários. Quer dizer, quem quiser ajudar não tem nenhuma desculpa, ao contrário, tem muitas opções de fazer, né? Exatamente. Por exemplo, qual é o tipo de profissional que aparece mais para ajudar? Eu falei dentista porque acho que é uma forma assim, bem fácil de colocar, mas quais os outros profissionais que podem prestar esse tipo de serviço para vocês? A gente tem muitos serviços, por exemplo, também voluntários da pedagogia, né, ofertando serviços de reforço escolar, atividades médicas também, por exemplo,
exemplo, dermatologistas, os odontólogos também, eu acho que são... a gente tem várias crianças que fazem esse serviço em clínicas de odontologia por toda a cidade. Então, quando eles conhecem, eu acho que vai muito da informação, né? Quando a sociedade ela passa a conhecer, ela passa a perceber o que ela pode ofertar para essas crianças. Você tocou num ponto interessante, quando ela passa a conhecer, porque muita gente não conhece. Por exemplo, eu não conheço o trabalho do Lar Calabria, então para eu ajudar, eu preciso conhecer, eu preciso gostar, para dizer, eu vou ajudar aqui, é um trabalho bem feito. Para isso, a gente pode, por exemplo, ir lá só conhecer o trabalho, como as pessoas que querem ajudar, elas ajudam só ligando, elas vão lá conhecer, como é que se presta essa ajuda? Então, a gente sempre convida para ir no nosso escritório, na Cidade Operária, conhecer um pouquinho de como se estrutura o serviço, como que é a rotina dessas crianças, como que as pessoas podem ajudar. Então a gente sempre convida, é um local de fácil acesso, assim, bem conhecido na Cidade Operária, então é facilitado todo esse acesso à informação mesmo. A gente entende que com informação a gente consegue ir longe. Pois é, eu acho que a gente tem que conhecer, tem que saber onde tem que saber como funciona, até para se encantar com o projeto e dizer, eu vou ajudar a partir de agora, né? Exato. As crianças que entram lá por uma demanda judicial, por exemplo, elas têm um prazo determinado para ficar lá ou elas vão ficar lá o todo? Como é que funciona isso? Então, a gente se pauta no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, no ECA, e no ECA está promulgado que o acolhimento institucional ele deveria seguir até 18 meses. Infelizmente não 18 meses? Isso, um ano e meio tempo, mais ou menos. Mas infelizmente não é a nossa realidade, porque ele pode ser prorrogado dependendo da necessidade. E aí a gente tem crianças que não têm essa possibilidade de voltar para a família, de ser reinserida na família e também não estão naquele perfil mais convidativo de adoção. Então elas passam estão no meio do caminho. Exatamente. Então elas passam muito tempo no acolhimento até que elas completem a maioridade. Meu Deus! Quer dizer, ficam lá até fazer 18 anos. Isso. E aí passam a viver por conta própria. Isso. A gente, quando elas passam na adolescência, a gente já faz um trabalho de plano de autonomia, né? Inserindo essa criança, esse adolescente, na verdade, em cursos profissionalizantes, tentando trabalhar essa questão de ser autônomo, de trabalhar por si próprio, de gerenciar a sua vida, seus recursos financeiros. Então, todo esse trabalho a gente realiza até ele completar a maioridade e aí também... Para ele já sair dali um pouco... Exatamente. Preparado, vamos dizer assim. Exatamente. E aí também a importância dos padrinhos, porque a gente tem alguns padrinhos que recebem esse adolescente quando ele completa 18 anos. Então, até ele se restabelecer financeiramente, esses padrinhos recebem o adolescente, ajudam de alguma forma, né, para que ele se estruture e comece a ser independentemente. Quando você diz recebem essa criança não, esse adolescente, você diz recebe em casa? Isso. Eles se disponibilizam a receber a que o adolescente more na casa até que ele consiga, de alguma forma, se prover financeiramente. Porque a adoção já não tem muita possibilidade depois de 18 anos, né? Eu não conheço ninguém que adotou alguém depois de 18 anos, né? Quer dizer, não existe mais essa possibilidade. Então, o caminho é esse apadrinhamento tardio, vamos dizer assim, para que ele possa encarar essa nova etapa da vida, que deve ser complicada. Geralmente é bem difícil para eles porque muitos deles eles passam muito tempo dentro das instituições, então é um mundo totalmente diferente, né, com muitos serviços ofertados, e aí quando eles saem eles se deparam com uma sociedade que às vezes é preconceituosa, não oferta os espaços que eles necessitam, às vezes esses adolescentes eles têm uma defasagem escolar, e tudo isso implica muito na dificuldade de... entrar no mercado de trabalho vai ser complicado, né? Se ainda não tem nada em vista, vai ser complicado por falta de uma qualificação profissional maior, o mercado é muito exigente hoje, a falta de emprego vale para todo mundo, então fica mais agravada para quem não tem essa preparação. Mas é comum a adoção?
Como a gente trabalha com um perfil muito específico, que são geralmente grupos de irmãos, a gente também recebe adolescentes, são públicos que a gente diz que são adoções necessárias, mas que são adoções que ocorrem muito raramente. Assim. Meu Deus. Acho que raramente é uma palavra forte, mas não ocorre com tanta frequência. Quando diz que não raramente ou com tanta frequência, você está falando o quê? Uma por ano, 2 por ano, 3? Acho que até uma por ano, mais ou menos. Vamos ficar assim. com uma por ano, né? Porque a gente, por exemplo, tem grupos de 4 irmãos, Ah, meu 3 Deus, irmãos. fica complicado. Então as pessoas, às vezes tem uma criança, um adolescente com alguma situação de saúde mental ou de saúde física mesmo, e aí já não estão naquele perfil ideal dos adotantes. Então a gente sempre tenta também desconstruir esse ideal das crianças que estão no acolhimento. De crianças perfeitas para adoção, né? Porque, por exemplo, um grupo não vou botar nem 4, vamos botar 3 irmãos. Um grupo de 3 irmãos, eles vão querer ir juntos para algum lugar. Isso. A família que vai adotar também vai ter dificuldade, né? Não são todas as famílias que estão dispostas a conseguir 3 filhos de uma vez só. E aí, por exemplo, na hora do apadrinhamento, se eu quero apadrinhar uma criança e essa criança tem 2 irmãos a mais, eu posso apadrinhar só uma delas, por exemplo, levar para minha casa para passar o final de semana, aquele apadrinhamento que a gente falou no primeiro bloco. Eu posso fazer isso só com uma? Pode. O apadrinhamento, ao contrário da adoção, ele pode ser individual. Então, mesmo que ela tenha um grupo de irmãos, ela pode ser apadrinhada individualmente. Ah, tá. Então, o que é o apadrinhamento, gente? É isso. Cuidar dessa criança, mesmo que à distância, né? Levar para casa final de semana. Esse é o apadrinhamento físico que a gente diz. É o afetivo. Afetivo. Apadrinhamento afetivo. Então, você pode levar para passar o final de semana. Quem sabe a gente acaba se afeiçoando a criança, ela não passa a fazer parte um dia da nossa família, né? Exatamente. Já aconteceu isso? De alguém pedir assim para ficar com alguém que já passou um mês, um final de semana? Vai ficando no final de semana, mais um mês, mais as férias, não sei o que tem. Já aconteceram casos de pedido de guarda, então a gente fica feliz. Às vezes não é nosso objetivo, né, tentar diretamente essa guarda, mas com o passar do tempo, o padrinho ele vai se afeiçoando com essa criança, com esse adolescente, e ele já não quer mais que ele volte para o acolhimento. Porque eu acho que é um processo assim longo, né, que você vai percorrendo dia a dia. Você não vai olhar para a cara da criança, gostei, vou ficar. Não, precisa de uma adaptação das duas partes, né? Vai que a criança também não se adapte à casa do padrinho, né? Mas, fora isso, a gente pode ajudar de qualquer forma. Só para lembrar, quais são as formas que a gente pode ajudar com serviços? Podem ser feitas doações, né? Doações. Voluntariado e os Aí doações, faz como? Diretamente na nossa instituição, no nosso escritório. Pode ser feito bom ir lá, né? Só para conhecer mesmo, né? Saber o que a gente está ajudando. Exatamente. A gente é muito transparente nas coisas que nós fazemos. Então, a gente sempre quer que a comunidade nos visite, esteja lá presente, perceba quais são os trabalhos que estão sendo feitos. Então, a gente convida todo mundo para ir conhecer. Então, esse é o apadrinhamento por doação. Aí vem o apadrinhamento financeiro, que é algum curso, alguma coisa nesse sentido. Não é dar o dinheiro, é pagar um curso, pagar alguma coisa. Isso. E o terceiro é esse afetivo. Então tem as 3 formas de ajudar a gente. Se quiser fazer, tem sempre um jeito de fazer. Dizem que o que a gente quer fazer, a gente faz. O que a gente não quer fazer, a gente arranja desculpa. Nesse caso, tem 3 formas de fazer. E se a gente procurar, ainda acha outras formas de fazer, né? É ir lá conversar, conhecer as crianças, conhecer quem está precisando. Tem sempre alguém precisando mais do que a gente, com toda certeza. E o Lar Calábria está precisando nessa hora. Então, se a gente puder ajudar, se todo mundo puder ajudar, né, Carla, vai ficar bem, bem bonzinho, né? Com certeza. A participação, ela é necessária. E fundamental. Fundamental, essencial. E a gente sempre coloca que está também no Estatuto que a comunidade ela tem o dever de ajudar as crianças e os adolescentes, que somos responsáveis por essas crianças e esses adolescentes. Para a gente não só cobrar quando eles não dão as respostas que a gente quer, né? Isso. Carla Castro, muito, muito obrigada por essa entrevista, por esses esclarecimentos e por essa campanha, que é bem bacana. Com certeza vai ter muita gente disposta a ajudar, eu tenho certeza. Obrigada, eu agradeço também. Se as pessoas quiserem entrar em
em contato conosco, Isso, a qual o gente telefone? tem um blog, que é larcalabria.org.br. larcalabria.org.br. E também temos um Instagram, que sempre estamos postando alguma coisa sobre apadrinhamento, sobre as medidas que a gente É Larcalabria também o Isso, Instagram? @larcalabria. @Larcalabria. Pronto, @Larcalabria. Você já entra, já fica conhecendo um pouquinho. Rede social hoje te dá todas as informações que você precisa. Antes de chegar lá, você já vai saber uma opção de coisa a respeito. Carla, obrigada. Bom dia para você. Obrigada. Bom dia para você também, que se quiser ajudar, depois pega todas essas informações de novo na entrevista. Tá lá no site, você acessa, pega essas informações, ajuda, vê a entrevista e ajuda o Larcalabria. Pronto. Mas todo dia eu tô aqui, 8h30 te esperando, combinado? Tchau.